Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, né? Chega o final de semana para nós, né? Foi completamente diferente. Aliás, um final de semana totalmente diferente, porque sexta-feira a gente começou, parece que a gente está no prolongado, né? Sexta-feira, culto à noite, tinha o programa de manhã, culto à noite, sábado programa, domingo, culto da família, né? E hoje começa a nossa semana aí com o último dia da nossa canal de oração. E detalhe, nós temos culto à noite também às 20 horas, quero convidar você, não deixe de entrar, não deixe de participar, não posso começar e não terminar, né? Aliás, a gente tem, às vezes, para muitos, tem a fama, eu já tive esse sentimento, é horrível, né? De que tudo que começa para pelo meio do caminho, é a pior coisa que tem, né? E quando eu vim para o Evangelho, quando eu voltei para a casa do Senhor, uma das coisas que eu tinha medo era isso, de parar pelo meio do caminho. É horrível, né? Então, em nome de Jesus, para tudo, né, nós temos que começar e terminar. Principalmente o que diz respeito à casa do Senhor, à obra, né, os propósitos. Então, não fique de fora, porque são 3 dias apenas. Né? E aí, para você tem os 3 dias do relógio, depois tem propósito da família e cura interior. E esse mês está recheado, né? Mês de janeiro, todo mundo falou que tinha 42 dias. Se prepara para fevereiro, porque fevereiro é curto. Que engraçado, fevereiro todo ano tem 28, no máximo 29 dias, né? Só que tem um detalhe. Esse ano, você vê que o mês de fevereiro parece que ficou cumprido, por quê? Porque não tem carnaval. Então, se eu não me engano, serão 4 semanas. É difícil isso. 4 semanas, né? É difícil, por quê? Por conta do carnaval, acaba quebrando. Um mês que já é curto com o carnaval, né? Que, aliás, eles passaram para mim, eu achava que era melhor mesmo já fazer logo em fevereiro, no começo do mês, para o povo, né, o brasileiro trabalhar. Mas, né, não depende de mim, nós vamos falar sobre isso no decorrer do mês aí, não vou falar nada agora, nós vamos sentar aí com a nossa apóstola e vamos falar o porquê de tudo isso, né, como que é colocado o carnaval, como é que, né, que a data do carnaval vem, tudo isso aí nós vamos falar ao longo da semana. Agora, hoje, relógio de oração, último dia do relógio. Você ouviu o áudio? Se você não ouviu, ouça. E se você já ouviu, venha participar, que já eu vou ministrar essa palavra que está no nosso relógio de hoje. À noite tem uma palavra fresquinha também, não vai ser a mesma palavra. Então, olha, o dia promete. À noite temos nossa apóstola também. E amanhã, Shabbat Shalom, nossa apóstola está de volta. Brincadeira. Tem madrugada com a nossa apóstola tem feito a madrugada esses 3 dias aí, glória a Deus, né? E amanhã nossa apóstola volta na madrugada. Aliás, amanhã a madrugada volta ao normal, né? O horário das 3 da manhã. O pessoal da intercessão, a gente continua como estava. Os demais, nós temos madrugada, às 3 com a nossa apóstola. E o programa, depois propósito meio-dia e às 18 horas, propósito dos filhos. Então, Hebron não para desses 2 propósitos, primeiro horário do meio-dia e propósito dos filhos. Isso não para. Sábado, domingo, feriado, não tem. Por quê? Sua família para? Sua família precisa de bênção só durante a semana? Você de sábado, domingo, esquece da família? Você sabe que muitas vezes, hoje eu estou acelerado, né? Você sabe que muitas vezes as pessoas chegam sábado, domingo e esquecem. Imagina se os senhores falam assim, então sábado, domingo também eu vou esquecer da sua casa. Nós não podemos, né? Tem que ficar atento a isso, em nome de Jesus, amém? Então bora lá, bom, antes de eu dar bom dia, vamos lá. O Senhor nos ungiu, aliás, o Espírito Santo de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu o quê? Para pegar as boas novas aos quebrantados e restaurar os lugares antigamente assolados em nome de Jesus. Amém? Então não é que Ele vai estar, Ele nos ungiu. Então bora, né, como Isaías, o eis-me aqui, fazer aquilo que o Senhor, né, nos ensinou e nos determinou em nome de Jesus. Amém? Então vamos dar bom dia para todo mundo aí, para a gente poder começar. A palavra de hoje, olha, para mim é algo extraordinário. Eu amo falar de Davi, né? Então hoje nós vamos passar um pouquinho, vou trazer um pouquinho, né, no programa um pouquinho de curiosidade para vocês. E eu acho que vai ter gente hoje que vai aprender uma coisa que não sabia. Então, fica ligadinho comigo. Não sai daí para você poder aprender. Quer aprender algo a mais? Então, é hoje. Hoje nós vamos brincar de A Luz da Palavra no meio do programa. Amém? Bora lá, vamos dar bom dia à nossa apóstola. Bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria, glória a Deus. Terceiro dia do relógio de oração. Terceiro dia, segunda-feira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou de veste grande, né? Estou de veste grande, um cara grande de veste grande. Exatamente. Não igual apóstolo, só patamares maiores. Mas olha aqui, ó, o modelito, ó.
camisa linda. Exatamente. Ontem de ontem também tava com uma. Vocês viram aquela amarela com azul com branco? Que top, hein? Olha. Top, né? Eu acho que essa daí ela não vai voltar. Por aqui, não vai voltar. Eu acho que ela vai voltar. A pastora Carol se virar lá depois com o Veste Grande, né? Ó, calça também da Veste Grande. Hoje eu tô todo Veste Grande, todo chiquetérrimo aí. O Eric. O Eric. Eric é meu parceiro. Uma coisa. Eu vou falar com você. Se você vê o modelo mais bonito do que eu, e com essa, né, com toda essa desenvoltura, não vai ser. Ó, e coloca uma calça 52 fica bem, ó, é qualquer um. Uma camisa, que número que é a camisa? XP, não é qualquer um, coloca XP e fica bonito, né? Com certeza. São dias de passagem. Bom dia, minha apóstolo. Bom dia, apóstolo. Bom dia com muita alegria. Shalom. Outro modelo que Shalom. Bom dia com muita alegria. Né? Tem os modelos tanquinho, eu sou o tanque cão de guerra. Eu sou o tanque, máquina de lavar. Sou o tanque de roupa. Sou máquina de lavar. Shalom, bom dia com muita alegria. Bom dia, meu apóstolo. O apóstolo já está no outro patamar, que ele está todo slim, está malhando. Eu chego lá, né? A única coisa que eu estou malhando é o prato de comida ultimamente, viu? Fala sério. Nossa pastora Carol, maior pastora da igreja. Shalom, bispão. Bom dia com muita alegria. Com muita alegria. Ela quer. Já rodei o Brás hoje. Já rodou o Brás. Pense em alguém que já rodou hoje. Viu? Já fui, já voltei a milhão ainda pra fazer o relógio. Pensa que na Hebron, né? O pessoal fala assim, eles têm o culto, depois vai tudo dormir. Querido. Dormir é uma coisa que é pra poucos. Quem conta pra eles? Eu conto, o senhor conta. Olha, primeiro, durante a semana eu tô na madrugada. Normalmente eu vou dormir ali. Eu tentar dormir um pouco mais cedo, porque acordar às 3 tem que abrir mão um pouco de dormir tarde. Então eu, pelo menos 11 horas, eu tento estar dormindo, porque eu acordo às 3. Mas normalmente eu vou dormir perto da meia-noite. Porque sabe quando você vai mexer no celular um pouquinho? Aí isso é uma praga, né? Você vai mexer um pouquinho, só vai ver um vídeo. Aí você fala, mas isso aqui não me entendeu. Aí quando você vê, ou eu durmo e ele desliga, né? Ou então até meia-noite. Aí acorda às 3 da manhã. Depois, quando a gente acaba a nossa apóstola acaba de ministrar o áudio, às vezes é 4h30, quando é 5 horas, é o horário que eu não consigo dormir. 7 horas eu tô de pé. Então, quer dizer, 2 horinhas depois aí, quando você pega o sono. 7 horas eu estou de pé, porque normalmente eu estou estudando. Eu levanto mais cedo e vou estudar, então o horário que eu gosto, né, de estudar durante o dia, a noite para mim é difícil, então a gente não dorme, né? Fala sério. Vamos ver aqui. Opa, eu esqueci que hoje não estamos aqui, né? Vamos lá no Hebronzinho móvel. Aliás, esse o telefone da apóstola já quebrou, né? Vocês viram a história. Agora, esse aqui, eu falo pra vocês, esse é o primeiro celular da Hebron, foi esse, não foi? Esse aqui, 10 anos. Olha, ele é indestrutível, viu? Olha, esse aqui pode passar até na mão de algumas pessoas que não tem problema. Esse aqui é indestrutível, fala sério. Meu Deus do céu. Ela tinha um desse indestrutível. Conseguiu? Não acredito. Ela tinha um desse. Tinha um desse? Como você conseguiu? Como você conseguiu? Esse aqui, eu vou te falar, ele passa gerações. Vamos passar ele depois pro Benício, né? Só o número aí, vamos lá. Bom. Mas também quem não sabe o telefone da Hebron? Quem não sabe, né? Você sabe que teve época que eu sabia o telefone da Hebron, não sabia nem o meu. De tanto que a gente fala, né? Agora tem que parar de falar, né? Então vamos lá. Agora é a roupa. É a roupa. Nossa Bispo Edi, bom dia com muita alegria. Pra mim eu não vou estar na ordem aqui, depois vocês me ajudam aí, porque aqui vai passando, né? Bispo Edi, bom dia com muita alegria. Bispo Eduardo, a nossa diaconisa Solange, bom dia, tia, faltou ontem. Olha, saudade da senhora, viu? Não deixe de estar com a gente precisa ter comunhão. A gente gosta da senhora. Vem ficar com a gente aí também. Tio Cida, tia Cida soltaram ela. Ela estava no carro, sei lá, colocaram ela como caseira e aí liberaram ela ontem. A Paula liberou. Aliás, a nossa presbítera está aí. Presbítera Paula, Shalom, bom dia com muita alegria. Se ela não vier hoje, é outra que nós vamos buscar, né? Não, eu tava conversando com ela no WhatsApp, ela me chamou agora de manhã.
Aí ela, ai, vocês vão estar aí? Eu falei, vamos. Ela, ai, eu vou ir aí. Eu falei, então venha, minha filha, vem assistir o culto aqui hoje, em nome de Jesus. Ai dela, de se não preferência, vir. abrir o culto também. Ai, se ela não vir. Ó, já tá profetizando ali, quer dizer, receba. receba Abriu esse o gravado. culto aí. A nossa tia mais amada das nações está aí. Ontem ela ficou aqui com a gente, passou o dia com a gente. Glória a Deus pela vida da tia. Foi muito Pode gostoso. voltar hoje também, tá? Tá liberado. Pode voltar hoje. Tia Solange, E não tio precisa ser Cid, nem pra verdade. cozinhar, olha que lindo, todo né? Todo mundo Ele vai falar que a será gente com chega a lá só pra gente. cozinhar e pra fazer alguma coisa? Não precisa, tia. Só vir, tá aqui, tá bom. Bispa Cida, bom dia com muita alegria. Espero que o braço esteja aí completamente, né, recuperado, em nome de Jesus. Bom dia aí, Guarulhos. Guarulhos que sofreu muito com a chuva. Aliás, pessoal, olha, aqui onde a gente mora, choveu a madrugada, parece, né, a noite toda. Começou ontem, no finalzinho do dia, e foi até hoje. Eu não sei na hora que o apóstolo saiu, estava chovendo, apóstolo. Porque olha, o apóstolo aqui uns dias eu vou te falar, porque ele pega chuva de manhã, pega chuva de tarde. Olha, eu vou te falar, não tá fácil não. É, ou ficar enrugado, né? De tanta chuva, né? Eu sou o homem do aguaceiro chuvarado. Olha, vou te falar, realmente, olha, esse ano choveu muito. E o que é preocupante, nós precisamos continuar intensificando as orações por questão da chuva, pessoal, porque não está um lugar só não. Aqui em São Paulo, praticamente São Paulo inteiro está sofrendo com água. Antigamente você falava até alguns bairros isolados, não, praticamente São Paulo inteiro. Aqui, próximo da gente, bairros que não enchiam d'água, encheram, e a gente saiu no sábado. Isso sem a chuva de ontem que nós vamos ver hoje, né? Nos jornais aí, o pessoal fala da chuva de hoje. Mas nós saímos no sábado de manhã, no sábado de manhã, aqui ó, você vê as casas, né? Com água, os móveis para lá de fora, é muito triste, viu? E a gente já falou, só sabe quem já passou por isso, é tenebroso. Bora lá, Bispo Arro, bom dia com muita alegria. Temos que orar pelo sul também, né? Mas a chuva parece que agora tá mais em São Paulo. A Frozen soprou a chuva de lá para cá, né, Bispo Arro? Bom dia com muita alegria, saudade. Bispo Arro está trabalhando e muito, né? Bom, ela sempre trabalhou, agora mais ainda porque ela está registrada, né? Glória a Deus aí, milagre, depois ela vai contar esse milagre também. Quem mais está aí que aqui não aparece para mim? Ô, nosso querido Beto, Diácono Beto, bom dia com muita alegria, saudade. Ele falou que se desse ele, né, ia fazer tudo para vir ontem. Ele falou que ia fazer impossível para vir ontem, né? Então não veio, não falei com ele, mas não sei se ele trabalhou, porque ele falou que está trabalhando direto, né? Então é complicado. Vamos orar aí para você ter um tempinho para estar aqui. Para estar aqui com a gente. Chegou hoje, 11, 7 horas da manhã, aí é difícil, né? Precisa descansar também, né? Mas vamos orar para que ele esteja com a gente aí hoje. Hoje, durante a semana, a gente sabe que é difícil. Mas se conseguir, será muito bem-vindo. No e a gente domingo tem Santa saudade. Ceia, ceia do corpo. E o Luquinha também. Aliás, o Luquinha, a Camis, o Luquinha, você tá com saudade dele. Ele voltou pra escola, falei. Ainda não. Não volta hoje? Ah, é hoje, né? É hoje? É hoje. Não, e detalhe, não ficou um dia com a gente aqui, mas tudo bem. Tá anotado no meu caderno, dessa vez vai passar. As férias de julho eu pegaria antecipado. Pegaria já direto no último dia de aula na escola. Quem mais tá aí? Pra mim só aparece esses. É, só esses. Só esses? Agora tem o YouTube. YouTube, bora lá. Cadê o povo? Tá dormindo? Só tem aqui, só isso? Cadê o resto do povo? A Bispa Rô tá falando que choveu demais na madrugada lá. Aqui em São Paulo, olha. Demais. E eu tava vendo o seguinte, eu tô vendo bastante jornal sobre isso, e não é só São Paulo, o interior de São Paulo também, eu tava vendo Sorocaba, Ribeirão Pires, as serras. Aqui nós temos uma serra que vai ali para pro final da Anhanguera, lá para Caieiras, Serra da Santa Inês, ela ficou totalmente interditada. E tem condomínios que o povo não conseguia entrar nem sair do condomínio. Você imagina, o cara não consegue voltar para dentro de casa e o que está lá dentro não consegue sair. Olha, foi punk. E diz que a que tem aqui próximo da gente, que é a da Roseira também, não foi diferente. Então, olha. Fala aí, meu apóstolo. É só a despedir o apóstolo e eu. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Então, bom dia, bora para a palavra. Nós temos muita coisa para viver.
Glória a Deus, né? Que palavra foi essa do relógio de hoje? Para mim, assim, eu que estava estudando, eu sempre, por mais que eu conheça a passagem, sempre vou estudar, ver aquilo que o Senhor traz, né, a mais da palavra, o estudo do que representa cada situação, né, ou lugar, aquela atitude, porque quando você lê a Bíblia, uma coisa é você fazer uma leitura, ou você está sendo ministrado de uma palavra, aí tem que dar uma mergulhada, né, mergulhar um pouco mais, porque é entre linhas, é um detalhezinho, a forma como é falado. E a conquista de Jerusalém não era, né, de Sião, não era uma conquista qualquer, né? E eu vou mostrar para vocês com números e tudo mais que era algo extraordinário. Então nós vamos entender hoje a importância da conquista de hoje, né? Então hoje não é qualquer conquista, é uma conquista importante demais. Nós precisamos entender, obrigado, minha apóstola, nós precisamos entender isso hoje. Eu quero que você entenda que qual que é a cidade mais importante. Bom, primeiro, Jerusalém se tornou uma capital política e religiosa. Então, né, em Hebron, que acontecia em Jerusalém é que estava situado o templo. Então, tudo era em Hebron, tudo era em Jerusalém. Então, a importância de Jerusalém até os dias de hoje. É uma pena que por muitos anos, voltou depois quando o Donald Trump assumiu os Estados Unidos, que reconheceu novamente Jerusalém como capital política e religiosa. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas era a capital política, era o que? Era Tel Aviv, né? Que inclusive onde tem os aeroportos, né? A maior movimentação por muitos anos, eu não sei te precisar quanto, né? Não lembro agora, mas foi a capital política, foi Tel Aviv. Então, se você pegar a história bíblica, sempre foi, né, a capital política e religiosa, sempre foi o que? Jerusalém. Nos tempos antigos, você vê quando dividiu os reinos, Israel, por exemplo, passou a ter uma capital política, que era Samaria, né, e teve capitais religiosas, que era Dan e Betel. Mas Jerusalém não. Então, isso é muito importante. Por que eu estou contando isso? Para você entender um pouco mais a importância de Jerusalém. Então Jerusalém não era essa potência que é hoje, também não era a potência que a gente viu antes do Novo Testamento, ali, quando, né, da destruição, mas Jerusalém era grande, né? Jerusalém tinha umas muralhas antes, nessa conquista aqui de Davi, que depois a história muda completamente. Mas tem uma coisa que muitos de vocês não sabem, que a cidade de Jerusalém, alguém sabe qual era o nome da cidade de Jerusalém antes de ser Jerusalém? Alguém se habilita? Você sabe que tinha um nome anterior, né? Como Hebron. Hebron não era Hebron. Kiriat Arba, lembra? Tem Kiriat Arba, Kiriat Jerazim. Hã? Maurício falava muito, né? Toda vez que eu falo dele, eu lembro dele também. Por causa da igreja. Ele ficava falando. Que é Kiriat Arba, mas fala diferente. Eu ficava brincando com ele. E Jerusalém tinha um nome antes disso também. E Jerusalém, quando o Davi aqui vai invadir, vou dar uma dica para vocês, se chamava Jebus. Só que antes de chamar Jebus tinha um outro nome, mais antigo ainda. E eu vou dar uma dica para vocês mais ainda. Aí eu vou falar algumas coisas e a gente já volta lá. Essa cidade anteriormente era chamada, sabe do quê? Está lá em Gênesis. Ó, não falei que está de Gênesis Apocalipse, estou adiantando, né? É uma cidade muito antiga, a história dela, né, é bastante antiga e estava lá em Gênesis. Quem achar aí, né, antigamente, lembrando que em Gênesis não chamava Jerusalém, não falava lá de Jerusalém, mas tinha o nome dessa cidade lá. E o Salmo 76 confirma isso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Agora, números, só para vocês entenderem, eu esqueci de anotar, para não esquecer aqui. Vocês sabem que a história de Jerusalém, ao longo da história de Jerusalém, foram destruídos pelo menos 2 vezes, que a gente conhece a história, né? No tempo de Salomão, não, no tempo quando foi a Babilônia lá e destruiu, estão lembrados disso? E depois no Novo Testamento, estão lembrados? E aí depois o rei foi lá e
né? Começou a arrumar. Tanto quando falava assim, vai ser edificado em 3 dias. Não pode, isso demorou 40 anos para restaurar. Como pode ser levantado no tempo de 3 dias? Lembra? A gente, quando ministra, isso fica na cabeça da gente. Então, isso no templo lá de Herodes. Então, pelo menos 2 vezes foi destruída. Olha o que eu estou falando de Jerusalém. Depois nós temos, ela foi sitiada 23 vezes. Lembra como era sitiada? A Babilônia sitiou por um período, Senaqueribe com a Síria sitiou por outro período. Se não fosse o Senhor dar livramento com o rei Ezequias, lá eles teriam um problema muito sério. Lembra que o Senhor, além de acrescentar o tempo para Ezequias, ele deu vitória sobre a Síria. Então não se esqueça, foi muito importante, que ali era para Judá, né, no caso, naquela época, ser eliminado assim como tinha sido Israel. Depois ela foi atacada 52 vezes. Isso o que está relatado na Bíblia, fora aquilo que não está relatado. Então você consegue entender que todo mundo queria Jerusalém? Está claro para você que todo mundo queria Jerusalém? Poxa, ela foi sitiada 23 vezes. Ela foi atacada 52 vezes e ela foi capturada e recapturada outras 44 vezes. Então ninguém vai atrás daquilo que não é bom. Ninguém briga por aquilo que não presta. Já viu alguém brigando por alguma coisa que não presta? Por alguma coisa que é ruim? Você não vê. Né? Todo mundo quer o quê? Aquilo que é importante. Então Jerusalém era e é importante demais e sempre será tão importante quanto foi. Então nós não podemos esquecer disso. Alguém achou em Gênesis aí? Não. Salém. Falando salvo fica fácil, né? Quem que era o rei de Salém? Já que você aceitou que Salém? Quem era o rei de Salém? Olha, isso não pode esquecer esse, viu? Porque esse foi o primeiro, né, a qual Abraão deu dízimo. Melquisedeque. Rei de Salém. Então Salém, tem gente, se você for procurar na Bíblia, presta atenção. Na Bíblia não, se alguns forem buscar em estudo, eu falo, cuidado com o Google. Tem gente no Google que fala que não tem nada a ver. Só que você pega o Salmo 76, claro, é fácil falar que não tem nada a ver quando você não procura o estudo. Né? E aí você vê. Porque tem gente que acha, só pegou porque Jerusalém pegou Salém lá. Não tem nada a ver. Você vai lá, tanto que você vai lá no Salmo 76 está bastante claro. Então que lá era. Então você vê que Jerusalém, então era de quem? Era nosso, sempre foi nosso e foi promessa e foi conquistado por Josué. Né? Foi conquistado, expulsou os jebuseus de lá e se tornou, né, então cidade de Jerusalém ou até mesmo Sião. Então essa conquista hoje, por que eu fiz tudo isso? Para você entender a importância dessa conquista. Não é qualquer cidade. Amém? Então era uma cidade fortificada, uma cidade importante. E aqui quando você abre em Samuel, eu não vou ler, em 2 Samuel capítulo 5, mas depois você vai acompanhando aí. Você vai ver o seguinte, Davi, ele foi rei de Hebrom, para quem não sabe, durante 7 anos. Davi não governou todo o país por 40 anos. Foram 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. Certo? Onde nós temos o quê? A dinastia e a monarquia. E aí, aula de história, depois vocês vão, não sei se é história, acho que é história, né? Depois vocês vão estudar aí. Depois, quando dividiu os reinos, acabou, né? Ficou-se a dinastia, mas acabou o quê? Para um lado acabou a monarquia, para o outro não. No caso de Davi, que tinha sempre da linhagem dele para assumir. Amém? E aí, explicado. Então o que acontece? Davi reinou Hebrom por 7 anos. E um pouco antes de Davi reinar todo o país, qual que era a grande confusão? Saul morreu, né? E o filho dele, juntamente com Abner era um comandante do exército de Saul. E ele queria o quê? Que o filho de Saul assumisse o trono. E era comum naquela época, logicamente, o filho assumir. Porém, tem um grande detalhe aí. Quem determinou que ia ser Davi foi o próprio Deus. Então, nesse caso, não era o filho de Saul que ia assumir. Então Abner tentou essa guerra. Quando ele não pôde com os oficiais, né, com o exército de Davi, o que ele fez?
ele recuou e fez uma aliança com Davi, olha só. Foi lá e falou: Davi, você me desculpa aqui, tudo bem, quero fazer uma aliança comigo, só não me mata e coisa e tal. Ele era o comandante de Saul. Davi conhecia ele. Davi caminhou quanto tempo com Saul? Conhecia ele e aliviou a vida dele, tudo lindo e maravilhoso. O que acontece? O filho de Saul tentou fazer alguma coisa, viu que não dava, acabou morrendo ali, né? Se matou por quê? Porque viu que ia perder ali, Davi iria matá-lo, né? Pelo menos na cabeça dele. Por quê? Porque estava brigando contra o reino. Então aí, nesse momento em diante, Davi passa a ser rei de todo o país, ou seja, de todo Israel, e não mais só sobre Judá. Então você vê como a história se encontra, ó, presta atenção. Quando houve divisão dos reinos, ficou Judá e Benjamim. E aqui você vê que Davi começou como? Só sobre Judá. A história vai se repetindo, porque depois vai acontecer o que? A separação passa a ser Judá e fica Israel. Então aqui, nesse momento, no capítulo 5, Davi então passa, ele é reconhecido pelos oficiais, pelos sacerdotes, como rei de todo o país, como rei de Israel. Ok? Então o que acontece? Só que Davi sendo colocado como rei, agora qual era o passo mais importante? Davi se preocupava com o Senhor, com as coisas do Senhor, só que Davi precisava o quê? Conquistar Jerusalém. O primeiro passo importante, depois de ser nomeado rei sobre todo o país, o que era? Conquistar Jerusalém. Que era o quê? Uma cidade, a mais fortificada cidade da região. Então, naquela época, uma cidade fortificada era muito importante. Lembra que os filisteus, por muito tempo, eles invadiam a cidade, aí conquistavam, depois o povo de Deus ia lá, pegava de novo. Então começava pegando o quê? As cidades fortificadas, ou então o cara ia avançando, porque pegava uma cidade fortificada, o cara estava tranquilo. Lembra do povo lá em Jericó? Então o que matou o povo de Jericó foi o quê? Foi que eles ficaram com medo quando souberam dos feitos de Deus na vida de Josué. Primeiro lá atrás com Moisés, que passou o Mar Vermelho, depois que passou o Jordão. Então os caras estavam amedrontados. Os camaradas entenderam o quê? O que eram aqueles muros diante do Deus de Israel? E muita gente esquece. Que muros que são intransponíveis para o nosso Deus? Que abriu o mar, que abriu o Jordão. Então o que acontece? Davi sabia o que? Ele precisava conquistar Jerusalém, que era uma conquista importante, que era uma cidade fortificada, e ali Davi ia completar a obra, que era o quê? Fazer, né, ali depois no futuro com o filho fazer o templo, mas fazer a sua casa e estabelecer Jerusalém. Lembrando que Jerusalém era uma das terras que foi dada para o povo de Deus, então não era dos jebuseus. Quando a gente, só para exemplificar, muitas terras falam assim: mas por que o Senhor mandou matar o povo, invadir essas terras, tirar o povo que está na terra? Coitado do camarada, o cara está na terra dele, você vai lá, não parece isso quando você lê a Escritura? Parece que foi lá, expulsou o cara de Hebron, os amalequitas, e os anaquins, né? Você saiu matando todo mundo e tomou o cara deles. Não, negativo. Lembre-se sempre o que? Abraão peregrinou essa terra, foram mais de 10 mil quilômetros que Abraão peregrinou. Né? Essas terras, Abraão foi comprando. Qual foi o grande problema que todo mundo esquece, não entende ou não se lembra? É que no tempo que eles ficaram ali no Egito, quando foram escravizados ali no Egito, o que acontece? Não tem, igual o tempo de hoje, só que hoje eu uso capial, né? Naquela época, o que acontece? O povo ia dominando a terra. A maioria dos povos eram nômades. Uso campeão. Campeão. Uso campeão? Campeão? Campeão é quem vence, né? Então o que acontece? O povo naquela época, o povo era nômade. A maioria das tribos, você vê que o mesmo Abraão não andou, não era nômade, mas eles andou conquistando terras. Então o cara ia avançando, comprando terras. Como as terras não ficou ninguém lá, o que aconteceu? Ao longo de 40 anos de fome e tudo mais, o que aconteceu? Talvez quando acabou, não dá para mim precisar isso aí só com o historiador, mas provavelmente quando acabou o tempo, talvez, né, os 7 anos de escassez e coisa e tal, o povo viu as terras dando sopa lá e começaram a habitar naquelas terras. Só que lembre-se que o povo ficou no Egito, quanto foi a história lá? Ó, se você pegar do último capítulo de Gênesis para o primeiro de Êxodo, foi 400 anos. 400 anos.
Nesse tempo, gente, foi tomando posse da terra, foi procriando, foi tornando várias nações. Se o povo de Deus que desceu com 70 tinha mais de 2 mil, presta atenção, o povo que desceu para o Egito com 70 familiares tinha mais de 2 milhões, imagina o povo que estava nessas terras também. Então o povo se multiplicou. Então quando o povo saiu do Egito, o que o Senhor falou? Vamos conquistar aquilo que é de vocês, né? Tomar posse daquilo que é de vocês por herança. Dali do Jordão. Aí até lá tem o Nilo e o Eufrates, que era a Mesopotâmia, para baixo era tudo o povo de Deus. Então o que acontece? Aqui não era conquistar então algo que era dos jebus, na realidade era do povo de Deus. Só para você entender aqui, Davi não foi fazer maldade com ninguém não, as terras eram do povo de Deus, Jerusalém é nossa, e essa conquista nesse mês nós vamos conquistar aquilo que é nosso por direito. Então presta atenção na palavra, porque você não precisa chegar no final e falar assim, mas eu não vivi nada, eu não recebi. Qual era a palavra de hoje? A palavra de hoje é que você vai conquistar aquilo que é seu de direito. Aquilo que o Senhor preparou para você. Pode falar, minha apóstola. O tremendo dessa palavra hoje, bispão, é o seguinte, que você vê que ninguém acreditava que Davi podia conquistar nada. Claro, com certeza. Tá? Achavam ele, né? Igual Golias. Até porque outras investidas já tinham sido feitas ali com a terra dos jebus. Portanto que Golias fez isso. O que é? Você vai vir contra mim com pau, com pedra? Não, eu vou contra você no nome do meu Senhor. E aí você vê que hoje em dia, trazendo essa palavra para hoje, o que o Senhor está falando conosco? Não é pelo poder do dinheiro, não é por aquilo que você pode, por aquilo que você consegue. Às vezes você pode falar assim, não tenho força mais. Não é pela minha força não dá, pelo meu dinheiro não dá. Senhor, vai ser como? Vai ser no nome do seu Senhor. Com certeza. E por aquilo que está decretado que é teu. Então você vai ver esse mês aqui, a gente tem que acelerar, porque esse mês aqui, além dele ser curto, como você já falou no início, ele é um mês de muita autoridade na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Quando você consegue entender o que Deus tem para você, você avança. Porque não depende de dinheiro nem da sua força. Depende daquilo que Deus já estabeleceu para você. Entendeu? E quem estabeleceu que Jerusalém, quem ia conquistar a Davi, era o Senhor. Tá, e aí a gente viu o seguinte, você vê que Davi não parou para festejar que ele foi rei. Davi não estava preocupado com nada. Davi estava preocupado com o quê? Em fazer aquilo que o chamado dele determinava. Davi não era um camarada que nem Isaías, que já falou, olha, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Mas o cara sabia que ele tinha algumas coisas para fazer. É diferente daquele que você precisa falar o que ele precisa fazer, e outro que ele sabe o que tem que fazer, ele sai para fazer. Então Davi, eu vejo muito isso nele, porque você vê alguns profetas, você fala, ó, vai aqui, vai ali, vira na rua tal, faz assim. Davi não. Davi, você vê que ele vai avançando, era como se o Senhor falasse no interior dele de noite no sonho, ó, Davi, vai conquistar aquela terra, vai fazer. Davi ia avançando. E aqui ele viu que a primeira coisa que eu vou fazer é preciso conquistar essa terra, porque além de ser nossa por direito, é uma terra fortificada. Agora, como que o cara sai para uma empreitada dessa, e é que o nosso apóstolo estava falando, que eu quero que você entenda, sendo que ele tinha um exército olhando para a terra dos jebus menor e outra. Acabei de falar que era uma cidade fortificada, estrategicamente localizada. Então era uma montanha. Quando você olha, hoje talvez você não tenha, mas se você pegar na internet, você vai ver como que era naquela época. Era uma montanha, uma altura, você não tem noção. Então o povo de lá se gabava. Por quê? Ao contrário de Jericó, eles, além das muralhas, eles estavam no alto, numa montanha. Então o cara não tinha como escalar naquela época, o cara entrava ali. E eles tinham um número muito maior. Então, como o apóstolo falou, e você precisa entender, não era a força do braço. Se Davi fosse na força do braço, Davi nem tinha começado a ser empreitado. Então era uma cidade importante, uma fronteira, né? Uma fronteira de Judá com Benjamim. Então era uma fronteira importante. E naquela época era uma barreira entre as tribos de Judá e Israel, que no futuro dá para entender essa história. Hoje, quando estava acontecendo essa situação com Davi, Davi não entendeu. Mas lá na frente, quando houve divisão das tribos, isso ficou muito claro. Então Jerusalém estava muito bem localizada. E era uma barreira que a gente fala que era uma barreira natural, porque não foi construída. O próprio Deus fez aquela barreira.
Era uma montanha protegida. Por isso que fala que Sião, como o monte Sião que não se abala, que protege Jerusalém, porque era uma montanha ao sul de Jerusalém que protegia Jerusalém. É como se abraçasse Jerusalém e falasse, está aqui, é minha, está protegida. Está entendendo? Então Davi saiu, a primeira coisa que ele fez, sua primeira expedição foi sair para essa guerra. Mas como o cara sai, a primeira coisa que ele é nomeado como rei de todo o país, sai para uma empreitada, né, sabendo que humanamente seria impossível. Bom, Davi tinha um histórico, tinha um currículo extraordinário. Aquele que ninguém dava nada matou Golias. Aquele que ninguém dava nada, vamos lá, trouxe 200 prepulsos quando era para trazer 100. Aquele que ninguém dava nada, o que mais? Aquele que ninguém dava nada foi rei de Israel. Acabou de ser aqui nomeado rei de todo Israel. Era rei de Hebron e agora rei de todo Israel. Então aquele que ninguém dava nada estava avançando e conquistando. Quer dizer, era nítido que Deus era com ele. Você vê que depois dessa conquista, ele começa, muita gente, ô Davi, eu quero fazer aliança com você. Sabe quando você começa a conquistar, as pessoas vão vendo Deus na tua vida, as pessoas querem ter negócios com você. O mundo é negócio, a gente que recebe de Deus são alianças. Mas para o mundo a pessoa quer fazer negócio com você. Até o ímpio quer fazer negócio com você. Por quê? Porque sabe que a prosperidade está sobre a sua vida. Nós temos algo que o ímpio quer, deseja, mas não quer pagar o preço. E nós não damos valor, que é o que? A nossa comunhão com o Senhor. Falamos de solitude. Se você soubesse o quanto o ímpio tem inveja de você, é que ele não demonstra. Aí nós não percebemos porque ele não demonstra. O cara fica cheio de raiva. Às vezes você não sabe, virou as costas, está falando mal de você porque está com raiva. Queria ser quem você é, queria viver o que você vive, mas não quer pagar o preço que você paga. Então nós não podemos abrir mão da presença do Senhor, não abrir mão de pagar esse preço. Aliás, pagar um preço para viver o bem do Senhor, para andar no caminho do justo, não diria que seria pagar o preço, né? Mas o que acontece? As pessoas não querem. Então o ímpio, você vai ver que todo mundo quer fazer aliança com Davi. Abner, comecei contando a história de Abner, o que ele fez quando ele viu que não podia com o exército de Davi? Ô Davi, deixa eu ficar com você aí, deixa eu fazer uma aliança com você. E ele fez uma aliança com Davi. Só não prosseguiu a aliança com ele, sabe por quê? Mas Davi, vamos parar aqui um pouquinho, Davi era tão excelente na aliança. Davi dava quando ele falava uma coisa, uma palavra dele, aquilo era lei. Não sei se vocês sabem, mas Joabe era sobrinho de Davi, filho da irmã dele. E uma irmã dele, acho que Zeruia, se eu não me engano, não é o nome de todo mundo, eu não lembro. Mas acho que é isso o nome dela. Ele era filho dela e era comandante do exército de Davi. Um homem que muitas vezes escutava o Senhor até mais em alguns momentos que Davi. Em algumas situações, Davi foi falar com ele e falou, Davi, mas tem certeza que é para fazer isso? Descobriu rapidamente que Davi queria matar o marido de Betseba. O cara ótimo. Só que acontece, qual foi o problema dele? Quando Davi aceitou o perdão de Abner e fez aliança com Abner, ele não aceitou isso. Ele estava em batalha. Quando ele chegou, falou, o quê? Fez aliança com o nosso inimigo? Trouxe o inimigo para dentro de casa, não sei o que ele fez? Marcou um encontro com o cara lá e astutamente, ou melhor, traiçoeiramente, matou a Abner. E naquele momento, olha o que Davi fez. Eu não dou uma palavra para o cara. O oficial dele é sobrinho, mas é o oficial. Matou a Abner traiçoeiramente. Ele amaldiçoou a família de Joabe, próprio sobrinho. Olha o que é um cara de aliança e de palavra, hein? É que eu lembrei agora, eu estou contando essa história para vocês também, que é interessante. Então, você vê que Davi tinha homens eficientes ao redor dele, mas contra os jebus, naquele momento, o grande exército dentro da fortaleza, quem está dentro da fortaleza tem privilégio. Primeiro que o cara está de cima olhando aquilo que você não vê. O cara está lá de cima olhando, tem uma visão muito mais ampla que quem está aqui embaixo. Então acontece, Davi prepara o seu exército, só que quando os jebuseus souberam que Davi estava preparando esse ataque, aí começaram o quê? Começaram a menosprezar Davi e seu exército, começaram o quê? A chincalhar.
Começaram, e nesse momento a gente sabe que é o quê? É a guerra psicológica também, você não vai vencer, porque aqui se até cego, coxo aqui vence vocês. Você pode vir. Aqui eu vou botar o meu exército aqui, os mancos, os ceguetas, os coisas, eles vão vencer você. Eles vão vencer você, você não consegue vencer. Olha o naipe da afronta que fizeram com Davi. Então os caras estavam lá tranquilos, por quê? Lembra que agora há pouco eu estava falando para vocês? Várias vezes, contei até quantos números, né, de invasão a Jerusalém, boa parte delas foi antes de Davi conquistar. Então muitos outros tentaram conquistar Jerusalém. Muitos tentaram, mas muitos não conseguiram. Aliás, ninguém tinha conseguido. Então, para eles, aquilo que Davi estava falando era mais uma vez alguém que está tentando entrar aqui que não vai conseguir entrar. Então, o que acontece? Esquecem, e é esse o grande problema hoje, que muitas vezes o Senhor dá uma palavra para a gente, nós vamos vencer, mas o inimigo está lá tranquilo, porque você nunca me venceu, porque vai vencer agora? E é esse o grande problema. Ou eu creio na palavra do Senhor, que eu vou vencer, ou eu vou crer naquilo que o inimigo está falando que vai acontecer. Na grande maioria das vezes, o que acontece? A gente se deixa levar por aquilo que estão falando. A guerra psicológica, ela sempre foi usada já naquelas épocas. E hoje não é diferente. Às vezes você recebe uma palavra hoje, se chega no teu trabalho e tem um incircunciso filisteu lá que fala contra aquilo que você ouviu sem você saber. Aliás, sem ele saber, mas Satanás vai usar ele o quê? Para frustrar os seus planos, para frustrar os teus sonhos, para frustrar a palavra que saiu da boca do sacerdote. Aí você faz o quê? Nossa, mas que eu não vou ser promovido. Mas você saiu do altar hoje, isso é uma palavra que você vai ser promovido. Você chega no trabalho, não é o seu patrão. Aí você pega meia dúzia lá no meio do caminho que vão falar contra. Ô, querido. Então não dá. Ou eu creio na palavra do Senhor, ou então eu vou ficar pelo meio do caminho. Então as guerras psicológicas eram natural naquela época. Senaqueribe não fez muita guerra desse naipe com o povo de Israel? Subia no muro, mandou subir no muro e falar na língua que o povo entendia. Não vou falar no aramaico não, porque a língua comercial nem todo mundo falava. Então eu quero falar na língua hebraica para vocês entenderem. Porque ele queria assustar o povo. Então presta atenção aqui para Davi, era uma afronta a Davi. Primeiro falando que os cegos os cegos vão te repelir. Quer dizer, poxa vida. Cego, coxo, era o exército que os jebuseus estavam falando que ia colocar para enfrentar Davi. Então era uma afronta muito grande, e nós ao longo do caminho nós recebemos uma palavra, a afronta vem. Porque Satanás quer dizer que nós não vamos vencer. Então as afrontas estão aí, há um monte. Às vezes a gente é afrontado dentro de casa, é pelo filho, é pelo marido, é pela esposa. Por quê? É uma escapadinha, uma derrapada, pronto. Escapada, eu digo o seguinte, né? Saiu da presença do Senhor, começa a te afrontar. Você pode ver que a pessoa começou a te afrontar, a primeira coisa que você viu que ela já saiu da presença do Senhor. Começa o quê? As afrontas. Eu posso isso, eu posso aquilo e por aí vai. Então aqui a afronta era direto o quê? Para acabar com o exército de Davi. Só que Davi fez o quê? Davi deu ouvidos para isso? Não, Davi não deu ouvidos. E esse é o grande problema hoje. Você tem que entender que nessa administração, ou a gente conquista aquilo que o Senhor nos determinou e já nos entregou a vitória, ou eu vou ficar pelo meio do caminho, porque eu vou desistir, vou ficar com medo, estou cansado. Se tem uma coisa que o Senhor preparou a gente na semana passada, foi esse negócio de cansaço. Sai do cansaço. Isso não é para você. Então você imagina você preparado para a guerra e o cara zombando de você, falando que você não vai vencer, que você não vai fazer nada. Ainda mais olhando que representava aquela montanha e aquelas muralhas. Então eles julgavam que era impossível para Davi e seus homens. Então essa conquista hoje para muitos parece impossível, mas não pode parecer impossível para você. Por quê? Porque o nosso Deus pode. Aquilo que eu não posso, aquilo que a força do meu braço não dá, é onde entra o Senhor para fazer. Quando você olha para alguma coisa e fala que isso é impossível, você está olhando com os olhos carnais. Então não existe impossível para Deus. Então toda vez que você olhar para algo que você acha que é impossível, só se for para você, não para o Senhor. Consegue entender isso? Porque você vê que Davi era um camarada que não costumava olhar para impossíveis, né? Matou urso, matou leão,
olhou para Golias, todo mundo achando impossível. Davi, só Davi tinha uma ótica diferente. Então não importa qual são a ótica das outras pessoas. Quando Davi foi matar Golias, só estava Davi ali olhando. O resto estava todo morto ali esperando. Aliás, 40 dias sendo afrontado. Então, ou você vai fazer parte desse bando que está ali sendo afrontado 30, 40 dias e por aí vai, ou você vai tomar um posicionamento hoje. Eu preciso tomar um posicionamento hoje. Eu preciso escolher o quê? Conquistar, avançar. Se é um ano de honra, de dupla honra sobre a nossa vida, ou eu me levanto para conquistar, eu vou ficar dormindo o ano inteiro no sofá e não vou viver nada. Aí vai chegar no final do ano, sabe o que você vai fazer? Você vai contar o testemunho do outro. Quando tiver gratidão, eu não posso participar, porque eu não vivi nada. Não tenho nada para contar. Lógico, não tem nada. Não se levantou, não conquistou. Davi não ficou em Hebrom esperando a chuva, um raio cair em Jerusalém, destruir tudo. Davi se posicionou até para vencer aquilo que parecia aos olhos carnais impossível. É isso que nós temos que nos levantar hoje, para conquistar o impossível. Então a palavra hoje é: eu vou me levantar para conquistar o impossível. Consegue entender que nós vamos conquistar o impossível hoje? O que é impossível para você hoje? Uma situação financeira, uma conta para pagar, um casamento destruído, relacionamento familiar destruído, isso é impossível? Para Deus, só movimentar uma peça do tabuleiro. Para Deus, apenas uma ordem. É uma enfermidade? Não. Tem gente que está na enfermidade no dia, no outro dia não tem nada. Estamos contando testemunho aí do tio da Carol. Camarada, eu lembro que a Carol falou assim, que foi visitar ele os dias estava chorando, né? Achando que ia morrer, né? Achando que dessa vez... Ué, e o senhor não fez o milagre do camarada? Pulmão perfurado, rim perfurado também, né? Rim, pulmão, baço. Para muitos médicos, chama a família aí. Espera, porque se ele passar dessa noite, vai. O cara passou dessa, da outra, já está em casa. Temos a moça com tuberculose, tinha um exame com tuberculose, mas foi curada milagrosamente. Cura de tuberculose, queridos, até onde eu sei, leva tempo. Não é? Eu estou errado, minha Paula? Tá certo. Cura de tuberculose leva tempo, mas não para o Senhor. Para o Senhor Quando apenas uma cura, ordem. A pessoa fica debilitada para a vida toda. Eu lembro que eu trabalhei com uma moça, eu não sabia que a tuberculose era isso. Eu lembro que ela estava sempre um calor danado, ela sempre chegava com blusa. Eu falei, mas que raio de frio é esse, né? Tudo bem que tem ar-condicionado no banco, coisa e tal. Ela falou, não, porque eu tive tratamento de tuberculose. Então, ela, qualquer ventinho diferente, ela tava, com a blusa. É muito sério. Só que para Deus, é apenas uma ordem da pessoa curada. Para Deus, José dormiu, né, presidiário, e acordou governador. Então, nós vamos conquistar o impossível. Ser governador era impossível para José ou não era? Desculpa, era impossível para José. Completamente impossível, um camarada que não era egípcio, não era como os íxios naquela época, né, que viviam no Egito, e também não era o quê? O cara não era nada, era o presidiário. Então ele não era nada de nada, mas ele era no Senhor. Diga-me, apóstolo. Então, essa semana aqui é a semana das grandes conquistas, né? E porque nós estamos 24 horas de intercessão, né? 40 dias. Então hoje é o 14º dia. E com essa palavra, hoje é 15º, desculpa. 15º dia. E com essa palavra nos garante, né? Porque a gente tem profetizado, né? Nesses 40 dias nós vamos viver a cura financeira, o avanço, os céus abertos, né? Então nós estamos na semana da conquista. É a semana de você pegar essa palavra, porque hoje é o último dia do relógio. Então, você já entra numa semana de conquista, é a semana de você pegar essa palavra e viver essa palavra. Sair conquistando. Sair conquistando, avançando, vivendo, entendeu? Porque o Senhor vai fazer. Como que tem que ser? Tem que ser em estratégia extraordinária e, quietinho. Mas Davi não saiu fazendo alarde. Davi não foi por baixo? É quietinho. Pelo subterrâneo. Pelo subterrâneo. Não é falando nada, é quieto. Todas as vezes que você vai conquistar alguma coisa e você abre a sua boca para falar para os outros, você já tem uma grande guerra para enfrentar.
mundo espiritual, inveja, orações contrárias, peso de palavra. Então, fica quietinho. O Senhor vai te dar. Conquista no silêncio. Depois você mostra a sua conquista. Então o que acontece? É impossível. Então era para quem? Para o povo, mas não para o Senhor. Então, como a nossa apóstola falou, e está ministrando, o que acontece? A gente esquece que a igreja, para nós hoje analisando essa palavra, a igreja está posicionada orando como a nossa apóstola falou. E quando a igreja ora, as coisas acontecem. Não foi assim com Pedro? Pedro estava aprisionado, a igreja estava como? Orando em casa. Mas estava em casa. Desculpa os fariseus, ela não estava na sinagoga, tá? Ela estava em casa orando. Desculpa, eu tenho que falar isso. Eu não consigo me conter. O que acontece? A igreja estava onde? Em casa orando. Conectado na Hebron lá, @Hebron IAI. Estavam todos orando lá, assistindo o culto da nossa apóstola, para saber qual era a direção que ia fazer. Enquanto estavam orando, o que aconteceu? Pedro bate na porta. Pedro foi liberto pelos anjos. Consegue entender a importância? Você sabe o que significa espiritualmente os jebuseus? O inimigo que habita no lugar que habita na terra da nossa possessão. Então nós vamos tirar esse jebuseu da nossa terra, daquilo que é nosso, em nome de Jesus. Ele está habitando naquilo que é nosso. Então não tem dozinha, não tem nada. Vá conquistar aquilo que é seu por direito, em nome de Jesus. Chega de, não, mas não tem nada disso. O Senhor está falando para você avançar, você vai avançar. E não vai ser na força do seu braço. Porque se teve uma coisa que Davi entendeu que não era na força do braço dele. A intimidação não fez nada. Pelo contrário, Davi não estava preocupado com a intimidação, sabe por quê? Porque ele sabia que não era na força do braço dele. Então, Davi sabia que ele podia ter um exército maior, estar nas muralhas, podia estar em qualquer lugar, mas para ele não ia mudar em nada. Por quê? Porque Davi recebeu uma estratégia de Deus. E a estratégia do Senhor para Davi foi algo extraordinário. Por quê? As muralhas tinham o quê? Tinha um canal. Né? Logicamente não é o canal que nos dias de hoje, mas era um lugar estreito. Aliás, diga-se de passagem, eu falei no áudio, mas esse lugar existe, viu? As escavações acharam, vai lá dentro do... Né? É bem estreitinho. Eu chego para você que só de ver o vídeo, eu dou uma claustrofobia, porque parece... A pessoa passa aquela Aline, né? Ela entrou nesse túnel. Ela e uma outra moça que eu não sei o que é. Eu posso ver Estevão também. Ele é bem estreitinho. E tem água também. Tem água, tanto assim de água, é estreito, e eles passaram por ali, são aproximadamente 40 metros. Eu, particularmente, já falei para a apóstolo, quando eu vou para Jerusalém, eu não consigo entrar ali. Eu vou. Porque você, quando entra, cachorro faz demais. É o túnel de Ainda mais se você tá alguém parado no meio do caminho, que você não conseguir ir para frente, não dá. Pelo menos, a não ser que eu seja o primeiro, né? E não tem ninguém na minha frente, porque... Sempre tem alguém na frente. A gente faz assim, você vai na frente, abrindo o caminho. Não, mas não é isso, minha apóstola. É que às vezes lá não é só gente, tem alguém lá no meio do caminho. Você já está curado. Eu preciso estar curado, porque o negócio, só de ver o vídeo, já me dá assim, até uma palpitação. Não, que é isso. Gente, você vai estar curado. Porque quando você desce, hoje lá eles colocaram corrimão. Então você desce, tem uns degrauzinhos. Daqui a pouco, o negócio fica estreito. É para passar um som. Estreito. Tem noção? Você sabe que ali, aí Davi fala que os homens dele entraram por ali, abriram os portões. Sim. E aí o que aconteceu com eles? Foram surpreendidos por Davi. Olha a estratégia que o Senhor deu. Foi pelo subterrâneo. Davi não fez alarde, Davi não fez barulho, Davi não fez nada. E é isso que nós precisamos nesse mês, nessa semana de conquista, entender o que, como a nossa pastora falou, ali no silêncio. No silêncio. Você vai entrar pelo subterrâneo. Quando o inimigo vê, você já dominou. A Babilônia foi assim também. Quando o Senhor usou o ungido dele, Ciro, meu ungido, foi assim também. Eles fizeram, passaram por debaixo ali, fecharam o rio. Porque o que acontece? A Babilônia também era cercada, né? E tinha água, então não tinha os muros, não tinha como o cara entrar. Né? Os portões eram altos demais, não tinha como o cara invadir ali. O que? Desviar a água, passaram por baixo, abriu o portão e eles invadiram a Babilônia. Então é no silêncio, é no silêncio ali,
É isso que nós vamos entender hoje. O Senhor vai nos dar uma estratégia extraordinária. Só ouve ao Senhor. Nosso ouvido tem que estar sensível à voz do Senhor nessa semana. Por isso que falamos de solitude. Por isso que falamos de confiar. Então eu preciso confiar, mas eu preciso ter uma solitude para saber com o Senhor qual é a direção, o que eu preciso fazer. Então hoje, em nome de Jesus, presta atenção naquilo que o Senhor está falando. No Cicio, nós vamos entrar. Então a empreitada de Davi, quando ele subiu, os jebuseus não sabiam nem o que estava acontecendo. Quando os jebuseus se deram conta, Davi já estava lá em cima com os seus homens. Tem noção? E Davi falou, e tem mais. Eu vou dar uma recompensa para quem matar os jebuseus aí. E logicamente quem encabeçou isso aí? Joabe. Né? Joabe era um cara excepcional, como eu falei para vocês, um guerreiro, um chefe, um general extraordinário. O que ele fez? Entrou ali e junto com o povo de Deus conquistou a Jerusalém. E ali quando Davi conquista, o que ele faz? Agora aqui não vai ser mais Jebus. Aqui é Jerusalém, aqui agora passa a ser Sião. Só que quando ele sobe, quando ele conquista lá, para quem não conhece, ali era tudo menor lá. Então foram o quê? Davi foi ampliando ali. Davi foi ampliando. Se você pegar depois a história, construíram palácio, Salomão construiu ali. Então a conquista vai te dar condições de você ampliar de tal forma que você não imagina. Por quê? Porque ali primeiro você está num lugar fortificado. Olha só o lugar que estão te colocando, ninguém te tira mais de lá. Alguém tirou Davi de lá? Ninguém tirou. Alguém tirou Salomão de lá? Ninguém tirou. Ninguém tirou Salomão de lá. O povo só perdeu Jerusalém por conta do pecado, porque se afastaram do Senhor. Se você não se afastar do Senhor, ninguém te tira do lugar que você vai conquistar agora. Consegue entender? Essa conquista nessa semana é importante. Talvez você fale, bispo, mas eu não adquiri nada no final da semana. Não. As conquistas espirituais, conquista coisas importantes. Às vezes que você não entende, está sendo assinado lá no céu. O senhor está assinando lá, daqui a pouco você fala, mas essa casa, por quê? O contrato já foi liberado lá. Então, em nome de Jesus, entenda a importância dessa conquista. Davi conquistou uma importante fortaleza que ele chamou de cidade de Davi. E essa conquista para Davi foi tão importante que, como eu falei para vocês no começo, todo mundo queria fazer aliança com Davi. Quem foi o primeiro a fazer aliança com Davi? E não. O povo lá, o rei queria fazer, o povo de Tiro, de Sidom ali, todo mundo queria fazer aliança com Davi. O cara fez uma aliança tão importante com Davi, que Davi fez o quê? Ele fornecia madeira para Davi, ele fornecia tudo que Davi construiu a casa dele. E que depois Salomão vai se beneficiar disso, em função dessa aliança de Davi. Davi fez uma aliança que ficou, inclusive serviu para quem? O próprio filho dele para construir o templo. As embarcações, as naus chegavam aonde? Chegavam nas terras ali, nas terras fenícias. Tiro, Sidom, chegavam ali. Por quê? Ali era onde tinha, como a gente fala hoje, as capitanias. Então era lá que chegava tudo de novidade e eles eram o quê? Eles mandavam muita madeira. Naquela época o que mais usado era madeira. Então Davi, inclusive em função dessa aliança, Davi fez o quê? Davi construiu a casa dele. Então Davi conquistou a cidade de Davi, né, que foi chamada cidade de Davi. Ele construiu a casa dele e ali é justamente, né, onde depois ele vai falar o quê? Eu não posso morar numa casa, né, apainelada, tudo lindo e maravilhoso, e o meu Senhor não. Só que acontece, a fama de Davi se espalhou. Porque Davi tinha conquistado. Davi tinha sido rei, e quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido, meu querido, os filisteus, eles não podem, quando eles sabem que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos capacitou, porque eles sabem que o servo de Deus, eles não podem. O que aconteceu? Quando souberam que Davi tinha sido ungido, eles correram para a batalha contra Davi. Só que Davi fez o quê? Davi consultou o Senhor e o Senhor deu vitória para Davi. Joabe, seu exército, o Senhor deu, vai por aqui, faz assim. Depois você lê o restante do capítulo 5, 6 e 7. Você vai ver o quê? Que deu vitória para ele. Deu vitória contra os filisteus. E qual foi o primeiro passo depois dessa vitória contra os filisteus? Você vê que Davi, por isso que eu falo, o Senhor não precisava falar para Davi. Davi sabia o que tinha que fazer. Em algum momento, a Bíblia relata que o Senhor falou para Davi, vai buscar a arca. Mas Davi sabia o quê?
Saul não deu importância para a arca, mas eu vou dar importância para a arca. Primeira coisa que ele faz para mim, eu acho que o profeta Samuel deu uma aula para ele. Ele faz o quê? Vamos buscar a arca da aliança. Primeira coisa que ele vai fazer. Então, cada conquista, você vê que ele estava sempre pensando o quê? Nas coisas do Senhor. Davi, ele era o tipo de camarada que não conseguia usufruir de riquezas, de bens, de estar, enquanto a obra do Senhor não estava totalmente pronta ou vivendo uma escassez. Coisa que não acontece nos dias de hoje. Eu não posso viver bem sabendo que a casa do Senhor está vivendo uma escassez. Era isso que Davi tinha em mente. Então ele constrói a casa dele e fala, agora eu preciso buscar a arca. E aí vai parar na casa de, vai na casa de Aminadab buscar a arca. Acontece o que aconteceu na arca, na casa de Aminadab, Uzá morre, Davi, por um tempo ficou desesperado, o que será que eu fiz de errado? É hora de olhar o manual lá, os levitas falam, nós é que erramos. Olha, e agora a arca está na casa de Obed-edom, Davi está prosperando absurdamente. O cara não tinha nada, agora o cara está prosperando. A casa do cara tinha necessidade de tudo, hoje o cara está prosperando. Lá era uma terra estéril, mulher estéril, gado estéril. Hoje não. O cara, em 3 meses, houve uma revolução naquele lugar. Davi falou o quê? Vamos buscar a arca da aliança. Davi volta novamente, mas ele volta como? Dando honra. Se Davi já honrava antes, imagine depois. Davi tinha construído já a casa dele e fez o quê? Vamos lá. E começou a entregar ofertas e ofertas. Dava 7 passos, entregava uma oferta. Dava mais 7 passos, entregava uma oferta. 6 passos, entregava uma oferta. Davi não deixou de entregar uma oferta para o Senhor de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. Nem para a conquista de Jerusalém, uma conquista importante, a unção que estava sobre a vida dele, sobre todo Israel, agora trazendo a arca, que era dos projetos e daquilo que Davi queria fazer. E qual era o próximo passo? Davi trouxe a arca para Jerusalém com grande festa, grande banquete. Mical chegou até a ter inveja daquilo que Davi está fazendo. Você concorda que a tua conquista vai trazer inveja de muitos? E às vezes a inveja vai trazer de quem está muito mais perto do que você imagina. Porque os invejosos eles estão aí, eles não estão com a placa tendo inveja. Mas são as atitudes. Mical fez o quê? Mical começou a falar. Davi festejando, ela preocupada com o que Davi estava pulando, com as vestes de Davi. Invejosa, uma mulher estéril. Dá para entender por que Mical era estéril? Será que dá para entender? Mical queria Davi como um pedestal. Mical queria Davi, colocar Davi no lugar de Deus. Esse era o intuito dela. Então o que acontece? Davi, quando prepara tudo aquilo, qual é o próximo passo de Davi? Eu não posso agora ficar nessa casa maravilhosa, a arca da aliança já está aqui, mas o lugar dela não é dentro da minha casa, o lugar dela é num palácio, um lugar só para ela, um templo. E o maior desespero de Davi era esse. Eu não posso viver em casas apaineladas. E o meu Senhor ficar no lugar desse. E a casa do Senhor em ruínas. E a casa do Senhor em ruínas. A promessa de que nunca faltaria um herdeiro para Davi. Sabe quando ela começa? Quando Davi se compromete com o Senhor. Os feitos de Davi, a obra de Davi, o Senhor fala assim, agora eu estou fazendo aliança com você. Só que você não vai construir o templo. Mas o Senhor sabia do desejo do coração de Davi. Por isso que a gente fala, olha, cuidado com aquilo que deseja o teu coração. Porque o Senhor sonda os nossos corações. E Davi tinha o desejo, o Senhor fez uma aliança com ele, e falou, ele nem construiu, mas o desejo foi ter uma aliança com você que não vai faltar da sua herança para subir o trono. Consegue entender a importância dessa conquista? Fala, minha apóstola, diga, por favor. O que eu acho mais lindo de Davi é que ele não usou quem ele era para conquistar ofertas ao Senhor. Não, tanto que as terras de Araúna, ele fez o quê? Não quero nem de graça. Chega em Araúna, o dono das terras falou, não, meu rei, que isso? O rei? O que o Senhor quiser aqui das minhas terras pode pegar. Não. Eu não quero entregar nada ao Senhor que não me custe. E Davi ensina isso para nós, Por exemplo, ontem foi o dia da primícia, Nós consagramos a oferta de primícia ontem, sendo Abraão entregando Isaac, obedecendo a qualquer custo,
E aí nós temos que entender a oferta de primícia. Se você não entregou ontem, entrega hoje. A oferta de primícia é uma coisa que não pode faltar. E a primeira vez que você entregar, ou a segunda, você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Ela santifica o dízimo. Ela né? santifica o dízimo. Então, o que Davi está falando? Eu não posso entregar uma oferta ao meu Senhor para construir o templo, uma coisa que não me custe nada. Precisa me custar alguma coisa. Então, oferta que não custa nada, não é oferta. E outra, né, apóstolo? Ele podia muito bem, aqui o envelope da primícia, Exatamente. Davi podia muito bem também entregar, afinal o palácio, ele tinha muito ouro, prata e tudo que ele recebia, né? Ele podia muito bem ter entregue das coisas que eram de Israel, mas ele fez o quê? Davi entregou, a palavra fala que ele entregou das coisas pessoais dele. Davi entregou e deixou coisas para que Salomão, né, a oferta que Salomão entregasse, aquilo que era pessoal dele. É fácil você fazer uma coisa com, fala que é passar com o boné dos outros, né? Como é que é o ditado? Fazer com o boné dos outros, né? Chapéu dos Com o chapéu dos outros, não é boné, chapéu dos outros, né? Tô modernizando. Não é fazer com o chapéu dos outros, é fácil. Fazer cortesia com o chapéu dos outros. É fácil, né? Davi não. Davi fez o quê? Vou deixar das minhas coisas particulares, dos meus tesouros pessoais. Isso é entrega, isso é primícia. Só que a primícia que Davi entregou, ao contrário que muita gente não entende, não foi só pela vida dele. A primícia que ele entregou foi pela vida dos filhos dele. Presta atenção. Consegue entender isso? Às vezes as pessoas hoje parecem que não estão preocupadas com a sua herança. Se tem uma coisa que naquela época na Bíblia se preocupava demais, era com a herança. Tanto que você vê que as famílias, quando não tinham um herdeiro, um primogênito, entravam em desespero. Olha a Ana, olha a Sunamita, olha tantos outros, desespero. Por quê? Porque não tinha herança para deixar, não tinha nome para sustentar. Pega o caso de Ruth, não, de Noemi. O desespero daquela mulher, a família dela acabou, porque não tinha um filho, não tinha como continuar a linhagem. E a gente hoje, a maioria das pessoas está preocupada com o filho, com o neto, com nada, com o futuro. Aqueles que não têm filho, então, piorou. Esquece que a tua descendência depende do teu posicionamento hoje. O futuro depende do nosso posicionamento hoje. A nossa família depende desse posicionamento hoje. Então, em nome de Jesus, essa semana é a semana de conquista. E eu estou deixando claro para vocês, falei várias vezes, não é qualquer conquista. Então entrega a tua primícia hoje. Não existe tempo certo ou errado para você se consertar com Deus. Toda hora é hora de você se consertar com Deus. Mas a primícia era ontem, tudo bem, eu vou entregar hoje. Mas eu não posso deixar de entregar. Eu preciso entregar essa oferta hoje, que vai o quê? Vai santificar o meu dízimo. É a garantia de que eu vou ter o dízimo. Que no dia 10 eu estou recebendo meu pagamento, que no dia 5 eu estou recebendo meu pagamento. Eu preciso santificar o meu dízimo. As pessoas não estão santificando. E eu falei, eu acho que ontem, outro dia eu estava falando, olha quantas ofertas, acho que foi ontem, olha quantas ofertas a Bíblia tem. Aqui os oficiais, alguns deles fizeram o trabalho sobre oferta. Mas viu quantas ofertas? Era oferta pelo pecado, oferta de manjar, oferta disso, oferta daquilo. O cara entregava várias ofertas. O cara ficava, Moisés, já entreguei oferta pelo pecado. Não dá para me trazer outro cordeiro aqui agora por causa de entregar uma oferta voluntária. Olha, vários nomes. Todo momento o povo estava entregando oferta. Então o povo nasceu e aprendeu a entregar oferta. Sabe por que eles entregavam oferta com tranquilidade? Sabe qual é o grande problema? Aliás, o grande detalhe é que eles entregavam porque eles sabiam que não era deles. E a gente, nem sabendo que não é nosso, que é do Senhor, a gente não consegue entregar. Eles sabiam por quê? A terra era do Senhor, eles eram do Senhor. E nós, sabendo de tudo isso, que a Bíblia deixa bem claro, isso não tem interpretação nenhuma, nós somos dele, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas. Somos herdeiros e co-herdeiros. Agora as bênçãos, as promessas você quer. Agora entregar aquilo que é do Senhor, você não quer. Porque não é seu, desculpa. No dia que a gente aprender
o salário não é meu, que a casa não é minha, a esposa não é tua, o marido não é teu, o filho não é teu, o filho também não é teu. Eu vou falar que é dele. Ele falou com Abraão: ah, é teu filho? É teu, Abraão? É, tem certeza? Dá aqui, dá teu filho para mim, que ele é meu. Já imaginou? Se eu fosse pedir para de tudo que é dele, como que a gente ia ficar? Pior do que Jó. Pior do que Jó. Então, em nome de Jesus, entende essa palavra hoje de conquista. Não deixe de entregar sua oferta de primícia. Nós não podemos deixar de entregar que os judeus, isso é uma coisa que é admirável nos judeus. Judeus, tudo aquilo que é ensinado, não é só na Torá não, no Midrash, na Mishnah, eles seguem ali fielmente, porque aquilo que o Senhor determinou eles vão fazer. Você sabe que tem uma festa, a gente fala de conforto, a gente não está nem com a casa do Senhor. Acabei de falar aqui de Davi. Tem uma festa chamada Festa do Sucote, que é a festa da colheita, a festa do tabernáculo, festa... Aí tem várias denominações, mas os judeus chamam Festa do Sucote. Sabe o que eles fazem? A maioria dos judeus, eles têm um espaço na casa, do lado de fora ou no alto, o que eles constroem. O que acontece? Ali eles ficam por alguns dias festejando a festa do Sucote, que é o que? Representa o que? O tempo de saída do Egito, onde o povo dormia o quê? Em cabanas, em tendas. E eles constroem essas tendas, então não é muro não, é tenda de pano. Cobre com palha, né, ou com palmeira, e ali eles passam a fazer as refeições ali. Tem noção do que é isso? Camarada, e se você pegar, vai estudar lá, você vai ver que na cultura dos judeus eles faziam filho, mulher com criança de colo, todo mundo, sem televisão, sem energia, sem nada. Aliás, os judeus eles respeitam tanto isso que... Nossa festa do Sucote vai ser um encontro com Deus. Eles dormem em essas tendas, essas cabanas. Tem que ver as crianças. A alegria deles de participar, para eles é festa, né? Pra gente, tudo que tem que entregar pro Senhor é uma luta. Eles festejam essa festa o quê? Lembrando dos irmãos que peregrinaram pelo deserto 40 anos. Tem noção? Os judeus levam tão a sério isso, desliga. Você sabe que tem os judeus ortodoxos que nem o elevador o cara não pega no prédio. Então desliga, às vezes quando o prédio tem dois, depois eu acho que eu já ministrei isso num curso para vocês aí. Quando eles deixam o elevador, o que acontece? O elevador, para quem não é ortodoxo, os demais vão descer o elevador, o restante não. Então eles não apertam nada, sabe? Então não liga interruptor, não liga tomada, as coisas ficam ligadas no negocinho de fogo, né? É completamente diferente. Mas por que eu estou falando isso? O respeito às coisas que o Senhor nos determinou. Ao longo dos anos as pessoas estão se perdendo. E o que mais está se perdendo nos tempos de hoje são dízimos e oferta. Nunca foi como está sendo agora. Eu lembro quando eu me converti, eu levava recurso para a igreja, eu participava da escolinha dominical. Então eu levava o recurso para entregar na escolinha dominical, olha só. E quando começava o culto, eu tinha outra oferta para entregar, porque você me instala a palavra de oferta. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Hoje o camarada entrega o dízimo e acha que ele tem que entregar a oferta. E olha, eu estou falando de uma igreja que eu frequentei que era totalmente diferente da Hebron. Não era pentecostal ou neopentecostal. Uma igreja que guardava o sábado. Então presta atenção para vocês entenderem como é que era. E hoje, quando a gente fala de oferta, meu Deus do céu. Agora pense se não for as ofertas, o que nós vamos viver do que lá na frente? Porque hoje está tudo lindo e maravilhoso. Mas e o Ezequias? Não é que você precisa do memorial? Não tem memorial. Você vai clamar o quê? Não tem memorial. E aí? Então, em nome de Jesus, amém? Então, bora conquistar essa semana, bora nos posicionar, vamos conquistar o impossível, não vai ser na força do nosso braço, e o principal, em silêncio. E pelo subterrâneo, quando o inimigo prestar atenção, você já tomou posse, já colocou sua bandeirinha lá, já está no teu nome, escreve que a cidade é tua, a casa é tua, a chácara é tua, a casa de praia é tua, o carro é teu, o negócio é teu, a empresa é tua.
quando o inimigo perceber, você já tomou posse em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essa palavra poderosa. Já já o áudio com a nossa apóstola aí meio-dia. Essa chuva pare para a gente estar no monte. Em nome de Jesus. Eu posso quer dar o... Nossa, bem preciso. Pega a pastilha para mim, pastora, para eu poder ajoelhar. Eu coloquei. Tá. E nós estamos com a querida nossa aí, com a casa que encheu de água. Ela tem ofertas de missões. Meu Deus do céu. Ela quando fala de missões, ela é a primeira e ela chega até a cobrar lá a bispa e o bispo Eduardo, olha, vai lá, leva. Esse ano o nosso apóstolo foi buscar lá, mas ela normalmente ela... O ano passado, no da sacudida, recalcada e transbordante. Olha, foi algo extraordinário, viu? Ela nunca deixa de participar. Eu sei que Deus vai fazer na casa dela em nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos, né? Nós temos aí, como a gente falou também, muitas pessoas ainda que estão em recuperação, né? Em nome de Jesus. A bebezinha que nós estamos orando aí, um caso especial, né? Um diagnóstico, né, tenebroso, né? Para não falar outra coisa. É muito difícil para uma mãe, para um pai com uma criança pequenininha com um diagnóstico desse, né? Então ela tem quanto? 3 meses? Então assim, você imagina, né? Então vamos orar para que esse diagnóstico caia por terra, né? Não sei se o exame foi feito errado, não importa como o Senhor vai fazer o milagre. Às vezes a pessoa fala assim, mas o exame tinha sido feito errado, agora deu que não tem nada. Não importa a forma que o Senhor vai usar. Se você quer acreditar que foi um exame que foi feito errado, o problema é seu. Eu quero acreditar no milagre que Deus vai fazer em nome de Jesus. Assim como da Liliane também, eu creio, e ontem eu estava orando à meia-noite, foi esse sentimento que eu tive no meu coração. E foi um diagnóstico precipitado, e eu creio que não vai ser isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar aí por cada um em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar por essa manhã extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra poderosa, Pai, eu quero te pedir, vem tocar, curar, libertar, restaurar, aviva o teu povo, Pai, eu quero te pedir, Senhor, hoje em especial, que todo diagnóstico médico, toda sentença médica caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus, visita aqueles que estão nos leitos de hospitais, acamados, Pai, em nome de Jesus, que a cura entre, Pai, de uma forma sobrenatural, assim como eu te peço pela vida da Liliane, Pai, em nome de Jesus, que esse diagnóstico, essa sentença venha cair por terra agora, Pai, ela é curada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Pai. Pai, ela é tua, ela pertence ao Senhor. A tua serva tem entregue ofertas diárias pela vida da casa dela, da família dela. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também pela vida da Luísa, Senhor, em nome de Jesus, que esse diagnóstico médico, essa sentença caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Faz um milagre, opera um milagre na vida dela, Pai. Que ela seja um testemunho vivo, Pai, da manifestação da tua glória e do teu poder. Paizinho querido, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço por cada um que está nos nossos cadernos de intercessão, nos nossos livros, Pai, em nome de Jesus, que nós temos orado, Pai. Aqueles, Pai, tira todo o espírito de morte que vem rondando a vida de muitos, Pai. Pai, para ceifar a vida dos teus servos, para que esse domínio caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Coloca a mente dos teus servos cativos em obediência a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço pela Paula Maia, Pai. Paizinho querido, ela tem memoriais diante do teu altar, Pai. Faz na casa dela, entra com providência, Pai. Traz tudo novo, Pai. Ela não perdeu nada porque o servo de Deus
Deus não perde nada, tudo é acrescentado, Pai, e eu profetizo que será acrescentado tudo na casa dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Uma das bênçãos, Pai, que nós temos profetizado é a casa nova. Eu profetizo que ela vai para um lugar novo, onde não vai passar nada disso, nunca mais, Pai, em nome de Jesus. Hoje é semana de conquista, Pai, que ela venha conquistar Jerusalém, como nós conquistamos hoje, como Davi conquistou Jerusalém, conquistou Sião, passou a ser casa de Davi. Nós vamos conquistar a nossa casa, em nome de Jesus. Oracaia, Xúria, Decantra, Labachúria, Decantra, Labás. Visita a todos, Pai, que sofreram assim como a Paula Maia, Pai. Pai, com as águas enchendo as casas, Pai, em nome de Jesus. Que a mesma providência com a Paula Maia seja sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Faz cessar essas chuvas, Pai, em nome de Jesus, esses alagamentos, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Visita o Brasil, Pai, do modo geral, Pai, que não é só São Paulo que está sofrendo com as águas, Pai, em nome de Jesus. O Brasil inteiro, Pai, entra com a tua providência, Pai. Lá no sul, onde nós temos a nossa bispa, Pai, em nome de Jesus. Aonde tem membro seu, Pai, onde tem servo teu, Pai, entra com a tua provisão, Paizinho querido, em nome de Jesus. Visita poderosamente o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, traz um renovo, Pai, não é fácil passar por essa situação, mas olha, Pai, o Senhor vai colocar o teu povo em lugares mais altos, Pai, em nome de Jesus. Oracaia, Xúria, Decantra, Labachúria, Decantra, Labás. Os teus planos são maiores que os nossos, os teus projetos são maiores que os nossos, Pai, em nome de Jesus. Dá essa conquista nessa semana, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, seja pelo subterrâneo, Pai, seja em silêncio, seja da forma que o Senhor determinou, Pai, em nome de Jesus. Faz o ímpio entregar, Pai, em nome de Jesus, a chave da mão dos teus servos, Pai. Faz o sobrenatural nessa semana, Deus, em nome de Jesus. Visita cada um que entrou nesta live, Pai, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam tocados, curados, libertos, restaurados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente os dizimistas fiéis, os colunas da tua obra, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora a boca do devorador, todo roubo financeiro, todo qualquer tipo de roubo na vida dos teus servos vai cair por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Visita, Pai, aqueles, Pai, que entregaram, que têm desejo de entregar, Pai, a primícia, Senhor, em nome de Jesus. Coloca o recurso na mão dos teus servos, Pai. Primícia é aquilo que nós já recebemos, Pai. Em nome de Jesus, teus servos têm o desejo de entregar, Pai, em nome de Jesus, Pai, de primiciar, de garantir, Pai, de resguardar o dízimo, Senhor, em nome de Jesus, de santificar, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Visita o teu povo, traz o recurso na mão de cada um, Pai. Traz o recurso que a tua obra precisa, Pai, que a gente venha sanar toda e qualquer dívida da igreja, ou que foi nos nossos nomes, Pai, para cobrir e honrar a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Pai, levanta aquele que vai patrocinar, o dizimista, o coluna, Pai, um patrocinador da tua obra, Pai. Eu profetizo que ele vai vir muito mais rápido do que a gente imagina, que nessa semana ainda nós vamos ver sinal do teu favor, Paizinho querido. Dá sinal do teu favor em cada área, Pai, em nome de Jesus. Blinda os casamentos, blinda as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Blinda os nossos filhos, Paizinho querido, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oracaia, Xúria, Decantra, Labachúria, Decantra, Labás. Paizinho querido, Paizinho, a nossa pasta de intercessão, Pai, eu estou ajoelhado sobre ela, Pai. Cada casa que parecia impossível, não há impossíveis para o Senhor, Pai, eu te peço, Pai, opera um milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oracaia, Xúria, Decantra, Labachúria, Decantra, Labás. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a cada um hoje, Pai, que como ato profético, Pai, colocou as águas, Pai, as águas curadoras, que ao ingerir desta água, Pai, o teu povo seja completamente curado, Pai, em nome de Jesus, que eles venham contar testemunho, Pai. Não existe enfermidade que essas águas não possam curar, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que o teu povo ingerir e crer, Pai, isso vai acontecer. Eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Paizinho que ele toma a vida de cada um hoje, aquele que colocou a roupa do ente querido, Pai, em nome de Jesus, a foto, Pai, visita poderosamente a cada um, Paizinho querido, em nome de Jesus, que esse seja um dia marcado na vida do teu povo de milagres, de conquista, Pai, em nome de Jesus, conquista do impossível, Pai, é o que eu profetizo sobre a vida do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um hoje, Paizinho querido, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a todos aqueles que não puderam entrar, que eles têm o desejo, Pai, de entrar na tua casa, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Tenha o desejo, como Davi, Pai, de honrar a tua obra, Pai, dá condição para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oracaia, Xúria, Decantra, Labachúria, Decantra, Labás. Visita, Senhor, aqueles que fazem aniversário hoje, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um, Senhor. Eu não sei, Pai, mas tu sabes a cada um. Tem muitas pessoas que têm entrado na internet, participado conosco, Pai, mas aqueles que fazem aniversário hoje, Pai. Pai, realiza os sonhos, os projetos segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Traz um dia abençoado, um dia de renovo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oracaia, Xúria, Decantra, Labás. Eu te peço, Senhor,
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a vida do teu povo, uma semana de avanço, de céus abertos, de cura financeira, Pai. Nós vamos viver cada uma dessas situações em nome de Jesus, Pai. A cura na vida sentimental, Deus, em nome de Jesus. O mês de fevereiro não vai acabar sem a gente viver a cura financeira, sem a gente viver o avanço, os céus abertos, assim como a cura na vida sentimental, Pai, em nome de Jesus. E essa semana de conquista também, Senhor, não vai terminar sem antes a gente viver e conquistar tudo aquilo que nos foi prometido, Senhor, em nome de Jesus. As promessas que foram liberadas, nós vamos viver esse mês, Pai, em nome de Jesus. Nós não abrimos mão, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço pelos países, Pai, em nome de Jesus. Visita os 213 países, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. As nações, Pai. Pai, faz retroceder a pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Que haja esse retrocesso no avanço da pandemia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, a cada país, os governantes, Pai, da sabedoria, Pai. Visita a economia de cada país, Pai. Tira a miséria, Pai. O opróbrio, Pai, em nome de Jesus. A vergonha de contínuo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre as janelas dos céus, Pai. Cria oportunidade de negócio e trabalho para os teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te espero que todo desemprego caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Tira a resistência com a tua palavra, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, os nossos dizimistas fiéis, nossos ofertantes, os colunas, como nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus. Que muitos tenham desejo, Pai, e venham, Pai, reparar, Pai, aquilo que estão em brecha, Senhor, em nome de Jesus. Visita os nossos oficiais, Pai, a cada oficial da igreja, os membros da igreja, Pai, em nome de Jesus, que eles tenham desejo de trabalhar na tua obra, Pai, que eles tenham desejo, Pai, em nome de Jesus, de estar na tua casa, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o inimigo do meio do teu povo, Pai, a perseguição, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido. Pai, que a igreja possa chegar, Pai, a Ibrão possa chegar nos 213 países, Pai, em nome de Jesus, sem resistência, Pai. Que caia por terra a resistência agora da internet, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo o domínio também de mamão sobre a vida do teu povo caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Paizinho querido. Que haja conversão em massa, que haja dupla honra na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a expansão da igreja, Senhor, não só nos países, mas também o crescimento tecnológico, Pai, traz tudo que nós precisamos, o cenário, Pai. Toma nas tuas mãos todas as coisas, o Senhor sabe que a igreja precisa, Pai, Paizinho querido, incomoda o teu povo, desperta o teu povo para esse novo tempo, Deus, em nome de Jesus. Paizinho querido, e eu como servo ministro do Senhor, envio os teus servos, Pai, para ver um dia extraordinário debaixo de poder, unção e autoridade da igreja de Jesus Cristo, porque contra as portas da igreja o inferno não prevalece, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Como a gente poder participar, né? Programa onde a gente pode estar todos os dias na presença do Senhor. É lindo demais, né? Bom, não esqueçam então, semana de conquista, amanhã. Detalhe, hoje às 8 horas da noite nós temos o culto. Não esqueça de comprar pão, suco de... Eu aconselho vocês, o pão é mais fácil, você compra todo dia, mas o suco, uma garrafinha de suco lá, dependendo do suco que você comprar, ele não estraga. Vou falar o que a gente tem mais experiência, o que mais usa aqui é não pode falar propaganda, né? Mas vocês sabem qual que é. Um da garrafinha tem a garrafinha achadinha e uma de 1,5 litro. Ele você deixa aí 2, 3 dias, né? Não estraga. Então, para você sempre ter, compra mais uma garrafinha, tome, compra outra também, qual o problema, né? Sozinha, ela compra uma garrafinha pequena, ela faz pra você. Tem uma garrafinha miudinha assim, dá pra você fazer todas as ceias, verdade. Então assim, você já tem ela separada. Então, tem Santa Ceia, você não precisa sair correndo. Por quê? Aqui, às vezes, acontece da gente não achar, que a gente está acostumada, num mercado ou no outro, acha grande ou não acha pequena. Então, deixa separadinho. E aí você não participa da Santa Ceia. Então, porque trabalha, chega corrido, tem que fazer um monte de coisa, deixa lá preparado. É lindo porque as pessoas mandam foto, né, da mesa montadinha, é lindo demais. Ver todo mundo se preocupando com a mesa, é top. Amém? Bom, essa é a Hebrão, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, né, para que você te ensine a ser íntimo de Deus, né, para você viver o ano apostólico da dupla honra, em nome de Jesus, da honra, né? Honra para mim é dupla honra, né? Para você viver o ano da honra, em nome de Jesus. Amém? Beijo grande, fica na paz do Senhor, amo vocês. Até o próximo relógio.